Gente, meu nome é Lívia, eu sou fisioterapeuta osteopata e tô aqui para fazer mais um Contos de Consultório. Então bora lá! Hoje a gente vai relatar o caso de uma paciente que sentia dor lombar. Aí vocês vão me falar, Lívia, dor lombar? De novo? Tu já fizeste vários desses contos de consultório sobre dor lombar. Mas esse é diferente, porque eu quero discutir com vocês agora patologias. É, exatamente patologias. Bora lá! Essa paciente chegou para mim por dor lombar unilateral direita. Então, ela só sentia dor do lado direito, a dor era constante, não mudava com posição nenhuma, ficava pior quando ela se mexia, mas sentia dor o tempo todo. E quando eu comecei a conversar com ela, ela tinha um monte de problemas associados. Ela era diabética, hipertensa, tinha alterações psicológicas e tomava remédios para isso. Ela tinha insuficiência renal grave. Segundo ela, aí eu já não tenho como dizer para vocês porque ela não trouxe para mim os exames, tá? Ela não tinha um dos rins, que foi atrofiando com o passar do tempo, não se sabe exatamente o que aconteceu com ele. E o outro rim, ele estava em insuficiência e ele só funcionava 40%. E que as pessoas diziam para ela que provavelmente ela não ia ficar sem dor lombar, porque essa dor lombar vinha do rim. E aí eu falei, nossa, que bucha que eu peguei, né? Tipo, ela tá aqui pra ver se alguém diz pra ela que ela pode ficar sem dor. E, cara, isso é patologia. Todo mundo aqui na osteopatia vai parar pra pensar, patologia não é pra meter a mão. Mas eu senti que se aquela senhora chegou até mim, era porque provavelmente tinha alguma coisa que eu podia fazer por ela, tá? Então eu falei, ok, conversei com ela, colhi o resto da história, de dor, de trauma que ela tinha e parti pro exame físico. Primeira coisa, quando eu olhei ela não me mostrava uma postura antálgica que correlacionasse com as cadeias renais. Ela não tinha um inchaço importante de membro inferior, que seria outra coisa da gente pensar que o problema renal seria mais importante. Então eu falei, bom, vai que o problema renal nem é tão importante como ela tá achando que é. Enfim, vamos avaliar e ver no que vai dar. Foi mais ou menos esse o espírito que eu usei. Então eu fui lá e quando eu fiz testes de percussão no rim, ela não me relatou sintoma. Então já descartei que eu não poderia mexer naquela região. Fiz testes de compressão em quadrado lombar, também sentiu dor, mas nenhuma dor alucinante que me dissesse que eu não podia mexer nela. E aí eu comecei a palpar espinhosas lombares, fazer testes de mobilidade, pedir para ela fazer as inclinações, estrela de dor, enfim, fiz uma série de avaliações físicas com ela. E aí a gente foi perceber que ela tinha um grande bloqueio de mobilidade de tóraco lombar. E se a gente for parar para pensar que a inervação do rim vem dessa região, a gente precisava de fato tratar para quem sabe, talvez, melhorar um pouco a função renal, ou porque o rim fica na frente dessa região toracolombar, melhorar as fáscias dessa região. Enfim, eu não usei técnicas com ela de thrush, mas eu usei técnicas articulatórias. Quando eu tenho pacientes que têm muitas disfunções, eu não uso thrush, é muito difícil usar, eu prefiro, isso é uma opinião minha, usar técnicas articulatórias, ou de mobilização, ou flexodistração, ou outro recurso. Usei também técnicas com ela para liberar toda a musculatura relacionada com o rim. Então a gente sabe que existe uma relação mecânica do rim com o quadrado lombar e psoas, fiz esse tipo de trabalho. A gente sabe que existe uma relação mecânica com o diafragma, também com os intestinos, como era do lado direito com o fígado. E aí eu fui tentando trabalhar na primeira sessão essas relações e procurar qual dessas relações era o que estava mais tenso. Porque pensa, a senhora tem um monte de complicação. Se eu mexo muito, aquele ditado, quanto mais a gente mexe, pior, né? Então, resolvi adotar a estratégia de mexer pouco com ela. Mexi no que estava pior, somente no que estava pior. Ela levantou, retestei, a estrela de dor melhorou tanto em amplitude como em dor. E isso já era muito bom. Mandei ela para casa. Voltou com uma semana, quando ela voltou na segunda sessão, ela me disse que estava muito, muito melhor, que a semana dela foi muito mais fácil e já me deu muito mais segurança de que eu podia fazer mais coisa com ela. Então,
usei de novo a mesma linha de relação, que eu precisava trabalhar origem e inserção de quadrado lombar, de pessoas, inervação dessa musculatura, de que eu precisava trabalhar as relações mecânicas, tanto dos músculos como dos órgãos, que eu precisava, se ela tinha uma cervical muito bloqueada, um quadril muito bloqueado, trabalhar a mobilidade desse mecanismo dela, crânio-sacro. E para minha surpresa, quando essa paciente levantou na segunda sessão, ela olhou para mim e falou assim, antes de me dizer se ela estava bem, se estava pior, porque a primeira coisa que eu pergunto, né, quando a paciente levanta, ela falou assim, doutor, eu posso lhe dar um abraço? Aí eu até me assustei, eu falei, calma, o que foi que aconteceu? Ela, eu tô sem dor. E 100% sem dor. E aí foi até engraçado que ela me deu o abraço, e aí eu abracei ela, lógico, a gente só voltou a dar pulinhos de felicidade, porque eu sou assim, eu meio que comemoro o sucesso dos meus pacientes, porque eu já vivi esse lado de sentir dor, eu sei a diferença que é. E ela começou a fazer coisas que ela não fazia, tipo, ela inclinou pra frente, pegou no pé e falou, doutora, não doeu. E aí sentou toda torta, como ela gosta de sentar, e falou, doutora, eu tô sentada torta e não tá doendo. Enfim, ela meio que ficou procurando o ponto de dor e não tinha dor. Então foi muito legal o caso dela. Ela voltou na terceira sessão pra mim, também sem dor. Trabalhei outras relações que ainda tinham importantes com ela e comecei a criar, digamos assim, a consciência de que ela pode fazer atividade física, que isso vai ajudar ela. E eu tenho fé que a próxima vez que ela vier comigo, na quarta sessão, eu já consiga levar ela dentro da própria sessão para o estúdio de pilates, para fazer alguns exercícios e conseguir fazer com que ela evolua ainda mais rápido. Eu queria saber de vocês. Vocês já atenderam pacientes renais crônicos ou que pelo menos relatavam disfunções renais? Como é que foi isso para vocês? O caso dela foi bem legal, mas a gente sabe que na prática não são todos os casos que evoluem bem assim, né? Então, bora discutir.